Se a gente medir a altura exata de uma pessoa de manhã, logo ao acordar, e medir de novo à noite, pouco antes de dormir, o resultado vai ser diferente. Sim, a pessoa fica tipo até uns 2 centímetros mais baixa, né? Exato, nós literalmente encolhemos todos os dias. E olha, o motivo pelo qual isso acontece é exatamente a mesma razão pela qual a educação física é, na verdade, uma engenharia biológica muito complexa. Com certeza. Porque para quem trabalha com o corpo humano, seja prescrevendo treino na academia ou corrigindo postura, a anatomia não é só uma lista de nomes em latim para decorar na faculdade e esquecer depois. Aham. É um manual de instruções tridimensional, sabe? O equipamento mecânico mais sofisticado que existe. E entender como ler esse manual muda o jogo na prática. Analisar um atleta não é só memorizar que o fêmur é o osso da coxa. É ver como a máquina lida com forças externas, gravidade e, todo aquele movimento repetitivo. E é por isso que a gente vai fazer essa nossa imersão de hoje, um mergulho profundo nos alicerces do movimento humano. O foco principal é para quem está na graduação de Educação Física. Isso aí, porque a diferença entre um treino genérico e um treino biomecanicamente perfeito mora justamente aí, nos detalhes anatômicos. Só que antes da gente falar de alavancas, agachamentos e tal, a gente tem que olhar para a prancheta de desenho original. Porque, qual é a régua que a ciência usa para dizer o que é um corpo padrão? Essa é a transição chave da teoria para a prática. Geralmente, quando o estudante iniciante pensa no normal, ele pensa na média estatística pura, né? Tipo ter 5 dedos em cada mão. Exato. Ou o coração voltado para a esquerda. Isso é o padrão normativo estatístico. Mas tem também um normal sobre uma ótica funcional, que é o ideal. Como assim ideal? Dá um exemplo pra gente. Pensa no estômago humano, que tem aquele formato característico de J. Ele é considerado normal porque essa curva otimiza a mistura do alimento com o ácido. É a melhor forma para a função. Só que, na prática, quem está indo dar aula na quadra ou na piscina não vai encontrar esse humano perfeito de livro, né? Nem de longe. O que a gente encontra é uma coleção imensa de variações anatômicas. Olha, a analogia que me vem à mente é um pátio de montadora de carros. Uma frota sai da fábrica com o mesmo chassi, mas um vem com banco de couro, outro com teto solar, outro com a suspensão um pouquinho diferente. Adoro essa analogia. E o carro continua andando perfeitamente, né? Sim, faz de 0 a 100 do mesmo jeito. Essas diferenças estéticas ou pequenas são as variações. E na morfologia humana é igual. Um exemplo clássico das nossas fontes de hoje é a artéria braquial. O trajeto dela no braço. Isso. O padrão do livro é que ela desça pelo braço e se divida em duas lá embaixo, bem na dobra do cotovelo, na fossa cubital. Tá, mas e a variação? Em muita gente, ela se divide bem antes, lá em cima, ainda na altura da axila. Mas peraí, deixa eu fazer a advogada do diabo aqui, porque isso soa meio estranho. Se a artéria da maioria divide no cotovelo e a minha divide na axila, isso não é uma anomalia grave? Foge muito da norma? É uma dúvida comum, mas não é anomalia. A palavra-chave para não entrar em pânico é função. A artéria que bifurcou lá na axila parou de funcionar. Bom, se o sangue continua chegando nos dedos e no antebraço normalmente... Exatamente. Se o fluxo está normal, é só uma variação anatômica. Fatores como etnia, idade, sexo, se a pessoa é mais alta ou mais baixa, tudo isso altera a morfologia, mas a máquina funciona. Entendi. A linha de corte para anomalia, então, é o prejuízo funcional. Isso. Voltando para o seu exemplo do carro, a anomalia é quando o carro sai da fábrica sem uma roda. Ou com o tanque furado, né? Perfeito. Nascer com um dedo a menos ou com um quadril que não roda direito, a função falhou. E a literatura ainda traz um grau mais extremo, que é a monstruosidade. Nossa, o nome é pesado. É um termo técnico para deformidades tão profundas que geralmente o bebê nem sobrevive fora do útero, tipo a anencefalia. Trazendo isso para o chão da academia, isso muda tudo. O profissional de educação física treina indivíduos únicos, com ossos e ângulos de encaixe próprios. Sim, e perceber que a variação é a regra mostra que não dá para forçar todo aluno a fazer um agachamento na mesma angulação, como se fossem robôs. Mas aí gera um problema de comunicação gigante. Se somos todos diferentes e sentamos em posições diferentes,
como um treinador avisa um fisioterapeuta sobre uma dor, tipo, na parte da frente do ombro, e garante que eles estão falando do mesmo ponto. A ciência teve que criar um marco zero para resolver isso. Uma convenção imutável. A famosa posição anatômica, certo? Exatamente. A pessoa em pé, olhar no horizonte, pernas juntas. E os membros superiores estendidos do lado do corpo. Mas com as palmas das mãos pra frente. Eu sempre achei isso muito bizarro. Ninguém anda na rua com as palmas viradas pra frente, tipo em supinação forçada. Parece antinatural, mas tem um motivo brilhante. Se você relaxar o braço normal do lado do corpo, o rádio e a una, que são os ossos do antebraço, eles rodam e se cruzam num formato de X. Ah, então eles se sobrepõem. Sim, um projeta a sombra no outro. Quando você vira a palma para frente, na supinação, a mágica acontece. Os ossos descruzam e ficam perfeitamente paralelos. E aí o anatomista consegue ver o braço inteiro sem nenhuma artéria escondida atrás do osso. Faz todo sentido. Vira conhecimento aplicado, não só decoreba. Mas olha só, vamos para uma cena prática. Imagina um ginasta nas argolas, de ponta cabeça, o pé tá pro teto. Nesse momento, a cabeça dele vira anatomicamente a parte inferior do corpo, já que tá perto do chão. Essa é a casca de banana clássica da biomecânica. A resposta é não. A posição anatômica é absoluta. A cabeça é sempre a parte superior ou cranial, mesmo se o cara estiver plantando bananeira. O mapa não gira junto com a pessoa. Exato. E em cima desse marco zero, a gente tem os planos de secção que cortam o corpo em fatias tridimensionais. Eu adoro isso, parece o plano cartesiano da sala de musculação. E o plano sagital, por exemplo, corta o corpo bem no meio, separando direita e esquerda. Tudo que vai para frente ou para trás rola nesse plano. Tipo agachamento. Flexão e extensão. Perfeito. Aí temos o plano coronal, ou frontal. Imagina um vidro cortando a pessoa de lado a lado, separando a frente das costas. E aí os movimentos são abrir e fechar os braços, tipo uma abdução numa elevação lateral? Isso. O movimento viaja nesse vidro imaginário. E o último é o plano transversal, que corta na horizontal, separando tronco e pernas. Esse é para mecânica de giro, né? Um golfista dando uma tacada, um golpe de judô rodando quadril. Exatamente. Cruzar esses três planos permite achar defeito técnico no aluno. De lado, no sagital, o agachamento tá lindo. De frente, no coronal, você vê o joelho dele desabando para dentro. É um radar. E para não ter erro, ainda tem os termos de posição. Medial é o que está perto do centro, tipo o nariz. Lateral está afastado, tipo a orelha. E nos braços e pernas usamos proximal, perto da raiz do membro, e distal, longe. O cotovelo é proximal em relação ao punho. Impossível de confundir. Bom, com esse mapa na mão, a gente pode olhar para os tijolos dessa construção. O sistema esquelético. A fundação de concreto, a osteologia. O esqueleto é dividido em dois blocos. O esqueleto axial, que é o mastro principal, crânio, coluna, tórax. E o esqueleto apendicular, que são os membros superiores e inferiores, nossa artilharia de movimento. E eles se prendem ao mastro pelas cinturas escapular e pélvica, que transferem todo o impacto para a coluna. Mas uma coisa muito louca da osteologia é a contagem dos ossos. O número não é fixo, né? Um bebê nasce com uns 350 ossos e o adulto tem 206. A gente não perde 100 ossos por aí. Eles se fundem. O sacro, ali na base da coluna, é o melhor exemplo. Na criança, são vértebras soltas, mas quando ela começa a andar, o peso do corpo esmaga e cimenta tudo num bloco só para aguentar impacto. A gente tem o hábito de achar que o osso é tipo uma viga de gesso morta, um cabide branco para as carnes. Maior erro da história da fisiologia. O osso é vivo e metabolicamente frenético. Dentro das costelas ou do fêmur, tem a medula óssea vermelha. A fábrica de sangue. Sem o esqueleto não tem glóbulo vermelho transportando oxigênio, nem glóbulo branco de defesa. E ainda tem a função de banco central. Ele guarda muito cálcio de fósforo. Faltou cálcio para o coração bater, o osso despacha na hora. E sabe do que o osso é feito? 50% é cristal inorgânico de cálcio, certo? E os outros 50%? 25% é pura água. E os outros 25% são de matriz orgânica, muito colágeno.
E isso é genial, porque se fosse 100% cálcio, a gente seria de porcelana. Tomou uma topada, rachava em 1000 pedaços. O colágeno dá maleabilidade. Antes de quebrar, o osso literalmente enverga um pouquinho, igual galho de árvore. É uma engenharia absurda. E aí a gente chega na parte que para a educação física é fenomenal. A remodelação. A gente recicla o osso. O fêmur de hoje não é o mesmo fêmur de 2 anos atrás. Tudo por causa da lei de Wolff. O osso reage ao ambiente. Se você fica o dia todo sentado, as células entendem que não precisam gastar energia mantendo um osso espesso. Ele afina. Mas se eu for para academia e fizer um agachamento pesado, o músculo vai puxar o osso com força, né? Essa tração violenta acende um alerta vermelho no esqueleto. Os osteoblastos, que são os construtores, correm para lá e depositam mais cálcio exatamente onde o músculo puxou. Então quem está ouvindo a gente e está na sala de musculação não está só rasgando fibra muscular. O treino regular de força constrói ossos literalmente maiores e mais densos. O osso se adapta à tração. Exatamente. A mecânica molda a biologia. Mas veja bem, ter alavancas enormes de cálcio não serve para nada se você for uma estátua dura. A gente precisa de pontos de dobra. Aí entramos na artrologia, as articulações, que a literatura divide pela liberdade de movimento, começando pelas articulações fibrosas, ou sinartroses. Que de movimento não tem quase nada. São placas fundidas. Tipo as suturas do crânio do adulto, protegendo o cérebro, zero movimento. Depois a gente tem as cartilaginosas, ou anfiartroses. Movimento bem reduzido, focado em amortecer impacto. Ah, é aqui que entra o lance do encolhimento que a gente falou na introdução, os discos intervertebrais da coluna. Exato. Eles são anfiartroses. O disco é como uma esponja cheia de líquido. Durante o dia, com a gente em pé, a gravidade vai amassando a coluna e expulsando essa água aos poucos. A gente vai desidratando o disco e perdendo milímetros de altura até a noite. E quando a gente deita para dormir, A gravidade para de achatar, os discos reabsorvem a água e incham de novo. A gente acorda pronto para outra. mas para o esporte mesmo, para as grandes amplitudes, as estrelas são as articulações sinoviais, as diartroses. Cotovelo, ombro, quadril, joelho, máquinas de alta mobilidade. Mas imagina deixar 2 ossos nus raspando um no outro com força muscular bruta. E moer tudo. É igual ligar o motor do carro sem óleo. Vai triturar e espanar em minutos. O barulho de osso raspando é desesperador só de pensar. A defesa natural começa revestindo a ponta do osso com cartilagem hialina. É um capuz espesso, liso, mais antiaderente do que teflon de frigideira. E isso já reduz o atrito, mas não ia aguentar os saltos na quadra sem a cápsula sinovial. Isso, a articulação é hermética e fechada. Lá dentro fica o líquido sinovial, que parece clara de ovo. Um óleo biológico puro banhando a cartilagem o tempo todo. O preço dessa mobilidade solta, dessa diartrose toda, é o risco. A gente vê isso no futebol direto. O joelho é móvel, mas se a pessoa toma um tranco lateral, a cápsula e os ligamentos não aguentam. O famoso rompimento de ligamento cruzado. É por isso que o preparador tem que prescrever reforço dos músculos estabilizadores, para criar uma blindagem ativa na articulação. E falando em músculo, a gente tem o braço de osso e o eixo da articulação. Falta um motor, a miologia. O sistema muscular representa uns 40 a 50% do peso total do nosso corpo. Metade do peso é motor, e são 3 tipos, né? O músculo liso, involuntário, que está nas artérias e no intestino, fazendo a digestão quietinha. Isso. Aí tem o cardíaco, o miocárdio, ritmado, forte e autônomo, batendo sem a gente ter que pensar. E o astro da educação física, o músculo estriado esquelético, voluntário e incrivelmente rápido. Ancora no osso através do tendão e a gente comanda na força do pensamento. E ele tem propriedades fantásticas. Excitabilidade para receber o sinal elétrico do nervo, contratilidade para encurtar e gerar tensão, extensibilidade para não rasgar à toa e elasticidade para voltar ao tamanho normal. Tudo isso com uma coreografia de papéis durante o exercício.
Na flexão de braço, o músculo principal que está encurtando e fazendo a força bruta é o agonista. Mas ele não ia conseguir dobrar o braço se a musculatura da parte de trás ficasse puxando contra. Então o músculo de trás tem que relaxar e ceder. Esse é o antagonista. Senão, você trava, né? Aí temos os sinergistas, que são os ajudantes laterais para o movimento sair limpo, e os fixadores. Fixador é o cara que trava o seu ombro ou a sua coluna para você ter base sólida para arremessar uma bola, por exemplo. Tudo isso ao mesmo tempo. E toda essa máquina estriada contraindo sem parar não consome só caloria. O subproduto da miologia, que é absurdo, é o calor. Até 85% do calor corporal vem dessa contração. É por isso que numa quadra todo mundo fica suado e quente muito rápido. É uma usina termodinâmica. Para essa termodinâmica prova como a máquina é perfeita. E pra gente, amarrando tudo, o que isso significa para o profissional do movimento? Significa que variações não são defeitos, que a gente usa planos e eixos para detectar falhas e que a base da resposta não é passiva. Exato. Prescrever um treino não é só causar fadiga ou suar, é redesenhar as malhas de cálcio do aluno de dentro para fora por conta da tração. O profissional de educação física não treina só movimentos. Ele é literalmente um arquiteto biológico, esculpindo o esqueleto e a máquina através da resistência. É engenharia viva em tempo real. E é com esse pensamento provocativo que a gente fecha a nossa análise de hoje. Uma quebra de paradigma real sobre o impacto do exercício. Muito obrigada a todos que acompanharam e continuem observando o design por trás do corpo humano. Valeu, pessoal. Até a próxima jornada.